Bom, graças a Deus a nossa matéria aqui é Pentateuco. Estamos no livro de Êxodo e estamos caminhando aqui, tá bom? O Monte Sinai representa o quê? Já que nós estamos falando aqui, o Moisés pegou o povo, atravessou o Mar Vermelho e levou todo mundo para o Monte Sinai. Monte Sinai representa o Monte Sião. Quem diz isso para nós é o Novo Testamento. Quando você lê Êxodo capítulo 19 ao 17, está escrito: Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O Monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chama de fogo. Dele subia uma fumaça como uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. Então quem estava lá na cena do Monte Sinai teve um vislumbre do Monte Sião. Sombra, não a realidade, sombra. Autor aos Hebreus capítulo 12, ele fala: vocês, que somos nós, não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem nas trevas ou na escuridão, nem na tempestade, ao soar da trombeta ou som de palavras tais, que os que o ouviam rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes era sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O Monte Sinai era um perigo. Aí ele diz: o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremendo. Mas vocês, que somos nós, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. Aquilo é sombra. O pessoal valoriza tanto o Antigo Testamento porque não lê o Novo. Leia o Novo. No Novo não tem pavor, não tem relâmpago, vozes, trovão, escuridão, tempestade e ameaças. Se tocar no monte morre. Não, os anjos estão alegres, o cordeiro está sacrificado, os espíritos dos justos são aperfeiçoados. No Monte Sinai só Moisés podia subir, mas no Monte Sião, quem é que pode subir? Todo mundo. O Monte Sião é muito melhor do que o Monte Sinai. Sombra é sombra, a realidade é a realidade. Eu gostaria de viver no Antigo Testamento. Para quê? Se até um animal chegasse lá tinha que ser apedrejado. Mas e no Monte Sião? Olha lá. Então olhei e diante de mim estava o cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e do seu pai. 144 mil representando a totalidade dos filhos de Deus. Representando, tá bem? Existem os 144 mil que a gente não sabe quem é, mas eles representam a totalidade. O autor aos Hebreus é que disse isso para nós. O que é o Monte Sião? O autor aos Hebreus diz: o Monte Sião, ele é a Jerusalém celestial. Sabe aquela Jerusalém onde você e eu vamos morar? É o Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Que bênção, hein? Milhares e milhares de anjos. Esta é a realidade que o livro de Êxodo está apresentando para nós de maneira figurativa, irmãos. Outros sinais que representam Cristo. Agora a gente vai acelerar, tá bom? Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo diz que a rocha era Cristo. Olha lá, um dos primeiros sinais que aconteceu. Pessoal, agora eu vou só citar o texto, tá bem? Depois eu mando os textos em PDF para vocês, do jeito que eu enviei os outros, tá bom? Fica mais fácil. Aqui eles chegam no lugar chamado Elim. O que vai acontecer? As águas estão amargas, no deserto de Sur. Querem encontrar água. Eles chegam a Mara.
e eles encontram a água e dizem o seguinte: ó, não podemos beber. Por quê? Porque as águas estão amargas. Moisés vai clamar para Deus, e quando ele clama para Deus, Deus fala para ele o seguinte, ó, indicou um arbusto, ele lançou na água o arbusto e a água se tornou boa. Aí você fala, o arbusto, o que o arbusto representa? O arbusto representa a cruz de Cristo, irmão. A vida está amarga, a alma está amarga, a sede. Você pega a cruz de Cristo e coloca lá. A cruz de Cristo cura a amargura da vida. Olha lá. Pois se isto fazem com a árvore verde, o que aconteceria se fosse com o ramo seco? Jesus se compara a uma árvore, a um arbusto. O que fez o Moisés? Pegou um arbusto, pegou um galho de árvore, jogou na água que estava amarga e a água ficou boa. Você pega a árvore que é Cristo, ou a cruz de Cristo, coloca naquilo que está amargoso e se transforma em algo bom. Dá para pregar o Antigo Testamento? Dá para pregar Cristo no Antigo Testamento sem forçar o texto? Dá também. É só fazer como os irmãos estão fazendo aqui, as irmãs também, tendo um pouco de paciência com o professor para poder estudar. Essa paciência é preciosa diante de Deus. Aqui a gente vai ver de novo, olha lá, Êxodo capítulo 17, 5. O pessoal continua reclamando que eles estão sem água, porque depois que eles passaram uma temporada lá em Mara, tiveram que continuar a jornada. A gente viu no mapa que teve que andar. Chegaram em outro lugar, não tem água, reclamaram diante de Moisés. Aí o que Moisés fez? Foi falar com Deus. O que Deus falou para ele? Passe à frente do povo e leve com você algumas autoridades de Israel que tenham na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha. Todos beberam da rocha que os seguia. Deus disse para Moisés: eu estarei lá, ó, no alto da rocha. Bata na rocha, aqui você tem bata, tá bem? E dela sairá água para o povo a beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Foi lá e bateu na rocha. O que aconteceu quando ele bateu na rocha? As águas saíram. Aí você vai lá para o Senhor Jesus, e ele apanhou também. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. O que estava sendo profetizado? Que o Cristo iria apanhar, literalmente, do jeito que Moisés pegou o cajado e bateu na rocha, os homens também pegariam e bateriam no Cristo. Você não saberia disso se você não tivesse o Novo e o Antigo Testamento, um em cada mão. Tem que ler os dois. Olha aqui, Moisés bateu na rocha, ele estava representando o Cristo apanhando. Só que aí o pessoal pegou e reclamou de novo que não tinha água. Agora o que fez Deus? Falou: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta e fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Veja só, aqui Deus falou o que? Respondeu-lhe o Senhor: leve com você algumas autoridades de Israel. E depois aqui Deus fala o que? Leve a comunidade. Viram só? Em uma parte levou só as lideranças, na outra levou o povo inteiro. Quando levou as lideranças, você acha que o povo sabia que o Jesus estava apanhando lá no pátio de Pilatos? O povo não sabia. Jesus tinha sido preso, era de madrugada, estava sendo julgado, foi julgado a noite inteira por Anás e Caifás e os líderes de Israel. Levantaram uma acusação pela manhãzinha, 6, 7 horas da manhã, levaram o Senhor Jesus para ser julgado por Pilatos. Pilatos mandou açoitá-lo. Você acha que o povo estava sabendo que Jesus estava apanhando? Não estava, porque a primeira vez que Jesus apanhou é em nome das autoridades, representando as autoridades que viram Moisés batendo na rocha lá no Monte Horebe. E na segunda vez que Jesus apanhou, diante de toda a comunidade, não foi? Agora a rocha, Deus falou para Moisés o seguinte: reúna toda a comunidade, ô Moisés. E é o seguinte: Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia sido ordenado,
Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e disse Moisés: escutem, seus rebeldes, será que teremos de tirar a água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Não foi só diante das autoridades. Só tem um problema. Deus disse: fale aquela rocha, ó. Fale. O que Moisés fez? Ergueu o braço e bateu. Primeiro Jesus apanhou por causa das autoridades. Depois, diante da comunidade de todo Israel, Moisés tinha que falar a rocha, com todo mundo olhando. Se ele só falasse a rocha, ela se abriria e água viria e o pessoal beberia e se converteria naquele momento. Se Moisés tivesse feito o que Deus mandou, a comunidade do povo de Israel ia se converter. Deus que falou, ia se converter. Mas como ele não fez isso, ele bateu na rocha. Quando ele bateu, ninguém percebeu o milagre, ninguém percebeu o sinal. Agora Jesus está ali, já tinha apanhado lá dentro, foi trazido diante do povo. O que começou o pessoal a fazer? Crucifica, 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 batendo na rocha de novo, apanhando de novo, não mais com os açoites dos romanos, mas com as palavras dos israelitas. É assim que a gente lê o Antigo e Novo Testamento, ó, lado a lado, ó. O apóstolo Paulo comenta, tá? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, e o seu zelo não se baseia no conhecimento. É o Moisés, tem zelo, mas faltou a ele o substancial, que era ter a fé de que Deus ia ser santificado se ele falasse. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Moisés, naquele dia, perdeu o passaporte para entrar na terra prometida, meus irmãos. Naquele dia. Veja só como é grave o que aconteceu ali. Se ele houvesse falado, Deus disse: eu teria sido santificado diante de todo o povo de Israel, e eles não teriam que andar 40 anos no deserto. Andaram 40 anos no deserto porque não se converteram naquele dia. Não se converteram naquele dia porque a lei, ela não dialogou com o Evangelho. A lei não dialogou com a graça de Deus. A lei se impôs à força. A lei veio com truculência para cima de Cristo. A lei violentou Jesus 2 vezes, diante das autoridades e diante do povo. O que foi feito com Jesus lá no litóstroto, o que foi feito com Jesus lá no cadafalso, o que foi feito com Jesus lá dentro do palácio de Herodes, foi feito diante do povo também. Tudo profetizado, tudo. Se tivesse um rabino decente, sabe, honesto, um rabino de Deus, que tivesse a humildade para fazer a leitura do Antigo Testamento e comparar com o que aconteceu com Cristo, muito judeu abandonaria a sinagoga e se converteria a Cristo. Mas eles falsificam a palavra de Deus, eles não conseguem enxergar. Paulo fala que eles não enxergam por causa que eles estão com véu sobre o coração. Não somente a água, tá bem? Não somente a rocha, o maná. Olha lá o maná. O povo de Israel chamou o maná aquele pão. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, porquanto os tirei do Egito. Passaram-se 1500 anos, aí o pessoal está com Jesus no deserto de novo. Veja só o paralelo. O povo está no deserto, Jesus está no deserto. O povo tem fome, o povo com Jesus tem fome. Moisés clama a Deus e desce o maná. Jesus nem clama a Deus, Jesus está ali no deserto com eles, faz os sinais dando graças pelo pão que tem na mão. O pessoal come e se sacia, volta para Jesus porque eles querem mais pão. Jesus fala: vocês me procuram não porque vocês viram sinais, mas porque do pão, comeram do pão, por isso que vocês querem. Só que eu vou dizer para vocês o seguinte: comam do pão que Deus dá para vocês, porque esse pão aí vocês vão voltar a ter fome. O pessoal pegou e disse o seguinte:
Os nossos antepassados, esse povo aqui, ó, os nossos antepassados, tá vendo? Comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Veja o que é sair das sombras e vir para a luz, irmão. Digo-lhes a verdade. Moisés, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu. Cristo é o pão, não é o maná. O que é o maná? O maná, ele é sombra, não é um pão verdadeiro, não representa a realidade. Jesus está nos chamando para o Novo Testamento, nos chamando para o Novo Testamento, tá, irmãos? O novo. As coisas velhas já passaram, meus irmãos. Aí nós temos aqui a coluna de nuvem, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, tá? A nuvem que era uma coberta, o fogo que era uma tocha, que os seguiu durante 40 anos, meus irmãos. Eles perceberam que estava acontecendo um sinal? Não perceberam. Se tornou algo comum, cotidiano, natural, normal. Eles não percebiam. Aí o Senhor Jesus, sabendo que eles não tinham percebido, citou aqui, ó: todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Todos os dias Jesus estava na nuvem, todos os dias estava na coluna de fogo. Todos os dias Jesus usou a nuvem e a coluna para se referir assim, no templo. E eles não perceberam. Não perceberam. Olhar para as sombras não é fácil. Olhar para as sombras e perceber Cristo não é fácil. O autor aos Hebreus, se vocês pegarem aí, ó, carta aos Hebreus, capítulo de número 6, as versões são diferentes, tá bem? Mas dá para a gente compreender. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Ele diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e fé em Deus, doutrina de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. O que o autor dos Hebreus está falando? Irmãos, vamos deixar a nossa infância e vamos prosseguir para a perfeição. Vamos tomar posse da vida eterna e do conhecimento de Cristo, porque tudo que a gente aprendeu até aqui são rudimentos, são doutrinas para novos convertidos. Palavras do autor aos Hebreus. Pessoas que estão recebendo formação teológica são chamados para um conhecimento perfeito, tá, irmãos? Não imperfeito, perfeito, de Cristo. Para isso que é estabelecido o ministério do ensino, para aperfeiçoar o nosso conhecimento. Vamos terminar aqui com mais um slide, tá bem? E os 40 anos de tentação no deserto representam o que? Deuteronômio 8:2. Já estou adiantando lá a aula de Deuteronômio. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Para que Deus levou o pessoal por 40 anos no deserto? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se seriam obedientes aos seus mandamentos ou não. Aí o que acontece? Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, em que todos os homens em que viram a minha glória e meus sinais que fiz no Egito, no deserto, me tentaram essas 10 vezes. Durante os 40 anos que Deus esteve com o povo no deserto, o povo levantou 10 tentações contra Deus. 10. O que isso representava? Representava o Senhor Jesus. Logo após o Espírito impeliu Cristo para o deserto. Quem é que levou o povo para o deserto? Deus diz que foi Ele que levou o povo para o deserto. Olha lá, ó. Ele conduziu o povo para o deserto. Para quê? Para colocá-los à prova. O que aconteceu? A prova virou contra eles. Eles viraram os tentadores de Deus.
O mesmo que aconteceu com o povo de Israel, aconteceu com o Cristo. O Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Aquele pessoal que estava tentando a Deus no deserto, estava fazendo o papel do diabo. Aonde que está o diabo no Antigo Testamento? Ele não aparece, no Antigo Testamento. O diabo está lá também. Está lá, fazendo o papel dele, sorrateiro dele. Não ele com nome, título e carteirinha de membro, mas estava fazendo a parte dele. Porque quem tentou a Deus foi o povo de Deus. O povo de Deus tenta a Deus. Foi isso que ele quis fazer com o Senhor Jesus. Aí ele estava com os animais selvagens, Jesus, mas os anjos o serviam. Isso aqui, meus irmãos, é o que a gente pode aprender, por enquanto, no nível básico do curso de teologia, sobre Êxodo. Gostaria de continuar com os irmãos e as irmãs no livro de Êxodo, mas a gente tem mais matérias. Na semana que vem, permitindo Deus, semana que vem já é a reunião? Já é a reunião. Semana que vem nós não teremos na terça-feira, tá bem? Terça-feira à noite, todos os que puderem, venham, mesmo horário, 7h30 até as 9h. Aí nós vamos entrar no livro de Levíticos, a mesma metodologia. Passagem de Levítico, passagem do Novo Testamento. Levítico e Novo Testamento. Levítico e Novo Testamento. Se os irmãos e as irmãs quiserem saber mais sobre o livro de Êxodo, tem uma playlist lá no meu canal que é só sobre o livro de Êxodo. Tem mais matérias lá. Tem bastante pregações que Deus me concedeu também, sermões no livro de Êxodo. Eu vou passando para os irmãos, além dos livros que os irmãos devem ler também. Tá bom?